apresentando um pouco aqui das nossas especialistas, tá? Como eu disse, hoje nós estamos com a Fabiana Marastoni e a Renata Queiroz para falar sobre qual o futuro da ST, de FAO e SPED com a reforma tributária. A Fabiana, ela é advogada formada pela UniFMU, pós-graduada em gestão empresarial pela Universidade 9 de Julho. Ela é consultora de impostos desde 1999, aqui na IOB, aqui na IOB, né? E ela é especialista em ICMS, IPI e ISS. Ela é redatora, instrutora e palestrante aqui pela IOB também. Ela ministra os nossos cursos, né? O curso da Reforma, inclusive, muitos cursos ali ela ministra. Ela é coautora dos livros Manual de Prática de preenchimento da EFD, ICMS, IPI, contribuições, escrituração fiscal digital, EFD, ICMS e IPI, e conhecimento de transportes eletrônicos, CTE, e autora do livro Introdução ao Estudo do ICMS. E a Renata Queiroz, ela também é advogada, técnica em contabilidade, pós-graduada em gestão de tributos pela FECAP, consultora em tributos indiretos aqui na IOB. Ela é instrutora e palestrante pela mesma instituição aqui na IOB e também ela é professora dos nossos cursos aqui da Reforma Tributária, autora dos livros Retenção de ICMS no município de São Paulo, Guerra dos Portos, Importação e Exportação de Mercadorias. Então, quero apresentar a elas. Renata, Fabi, sejam muito bem-vindas. O palco é todo de vocês. Olá, bom dia a todos. Estou muito feliz aqui em ver bastante pessoas aqui interessadas sobre o tema. Temos um longo período aí, né, de transição e temos um longo percurso a seguir, né? Então, acho que aqui todo mundo está ciente disso, porque está aqui presente com a gente. É muito bacana a gente ter esse contato com vocês, que são os alunos da plataforma, porque a gente fala ali no vídeo, mas a gente não tem essa interação, e isso é um lado muito importante. A gente quer essa comunicação, quer entender e quer passar todo o conhecimento que será preciso. Então, pensando em reforma tributária, a gente sabe que a emenda constitucional 132 ela foi publicada em 2023, logo depois foi publicada aí a Lei Complementar 214 de 2025, com 544 artigos, e também agora a gente tem tramitando o projeto de lei 608. Todos esses, a Fabiana, que é nossa entrevistada hoje, ela vai falar dessas três normas em conjunto ali. E a gente espera que o assunto seja de interesse de todos e contribua aí com o dia a dia de vocês. Então vamos lá, Fabiana, começar aí a nossa entrevista falando de um assunto, né, que tem gerado muita polêmica, muita dúvida no que tange à reforma tributária. Lembrando que a reforma tributária, né, é a substituição do ICMS, que será substituído pelo IBS, assim como o ISS, ou seja, o ISS e o ICMS serão substituídos pelo Imposto de Bens e Serviços, IBS. E teremos o PIS e COFINS, que será substituído pela CBS. PIS e COFINS já deixará de existir a partir de 2027, onde entra em vigor efetivamente a CBS. Já o ICMS e o ISS serão extintos definitivamente em 2033. Ok, dito isso, vamos lá, Fabiana, uma pergunta que é uma das perguntas bastante recorrente aí no mercado em relação à reforma. Com a reforma, como vai ficar, Fabiana? Qual é o destino da substituição tributária? A substituição tributária é um assunto que gera muita complexidade, né, Fabiana, no dia a dia dos contribuintes, porque é necessário muito mapeamentos aí, e a gente está falando, eu estou aqui perguntando para você da substituição tributária subsequente, que é aquela onde a antecipação do ICMS em relação a um fato gerador que ainda não aconteceu, e que a gente sabe que ela é muito aplicada na maioria dos estados. A gente tem ali uma variedade de segmentos que atuam dentro da substituição tributária, e a gente quer saber de você, Fabiana, como que isso vai ficar, se ela vai deixar de existir, se ela vai continuar existindo a partir do advento da reforma. Você pode explicar para a gente?
Tá no mudo, Fabi. Ouvindo agora? Sim, muito bem. Então, vamos lá. Antes de eu começar, claro, quero dar o meu bom dia oficial aí aos meus alunos, dizer que eu estou muito feliz em participar hoje, né, com vocês, desse tema, que está muito interessante estudar a reforma tributária e eu espero que todos vocês estejam gostando, né? O novo é interessante. Mas indo agora, focando aí na questão em si. Gente, primeiramente, aonde está previsto que os entes tributantes podem estabelecer o regime de submissão tributária para frente? Nós temos o artigo 150 da nossa Constituição Federal, parágrafo 7º. E esse dispositivo, ele não foi alterado pela emenda constitucional 132 de 2023. O que significa dizer que o regime de submissão tributária, ele não foi abolido do nosso sistema tributário. Contudo, se nós nos atermos aos princípios que regem a reforma tributária, especialmente o da simplicidade e o da transparência, nós vamos ver que o mecanismo, né, que o regime de submissão tributária, ele se contrapõe a esses dois princípios. E é por isso que na Lei Complementar 214 de 2025, nós não temos previsão de substituição tributária na modalidade para frente, tanto para o IBS como para a CBS. Como a Renata já citou, o regime de submissão tributária, ele é muito utilizado tanto pelos estados em relação às mercadorias, apesar que hoje nós temos uma seleção de segmentos para os quais os estados podem exigir submissão tributária, conforme prevê lá o convênio ICMS 142 de 2018, ainda são muitas as mercadorias dentro desse regime. A submissão tributária também se faz presente com a Lei Complementar 116 de 2003, em relação à retenção do ISS. E, por fim, a submissão tributária se faz presente na legislação do PIS e da COFINS, e a gente pode citar uma norma principal aí, que é a Instrução Normativa da Receita Federal, número 2121 de 2022, nos seus artigos 14 e 18. Então, a gente percebe que o regime de submissão tributária, ele está muito presente no nosso dia a dia e exige um esforço gigantesco dos contribuintes. Agora, por tudo isso, né, que eu posso, assim, vamos pensar aí, que a substituição tributária, por todos esses elementos que a gente acabou de verificar, é que a gente vai poder entender que ela realmente não tem futuro com a reforma tributária, ok? Seria isso a introdução. Respondi, Ok. Renata? Respondeu sim. A gente só gostaria de saber mais detalhes, né? Quando você diz assim que a submissão tributária ela não tem futuro com a reforma tributária, você poderia explicar para a gente um pouquinho com mais detalhes o que vem a ser esse não futuro com a reforma tributária? A gente sabe que a reforma tributária começa no período de teste ali em 2026, ou seja, o ano que vem já, e que todo mundo tem que se preparar já a partir de 2026 com o primeiro contato com IBS e CBS, ainda que em fase de teste, ok? Mas, Fabiana, nesse período de 2026, como já vai ter alguma repercussão em relação à substituição tributária? Ela já passará a deixar de existir em 2026? E como que vai ficar no período de transição, né? Porque em 2026 a gente sabe que é o período de teste. Esses testes serão realizados, em regra, no documento fiscal eletrônico. A gente sabe que dentro os layouts das notas eletrônicas vêm sendo alterado, né, já há um tempo, para incluir campos de IBS e CBS dentro dos emissores dos documentos fiscais eletrônicos. Perfeito. E isso tudo para atender
esse período de teste em 2026. Como que fica a substituição tributária nesse período de 2026? E também, como que fica a substituição tributária no período de transição de 2027 até 2032, quando é o ano final aí de transição da reforma tributária? Eu gostaria que você desse um pouco mais de detalhes para a gente, falando como vai acontecer tudo nesse período, e qual é o indício, você tem algum indício mais forte, assim, normativo, que diga expressamente para os nossos alunos que a AST deixará de fato de existir? Ok. Então vamos lá. Para a gente entender todas as consequências, a gente vai fazer um resumo aí desse período entre 2026 a 2032. Então, o que que vai acontecer? Primeiro, gente, em 2026, vai haver a cobrança, como a Renata disse, da alíquota teste de 1%, sendo 0,1 de IBS, só que aí só estadual, e 0,9 da CBS. Só que esse valor, uma vez arrecadado, ele vai poder ser compensado com a contribuição do PIS, COFINS ou qualquer outro tributo federal e, em última análise, ressarcido, tá? Muito bem. E lembrando que aqueles que cumprirem as obrigações acessórias vinculadas à IBS-CBS, eles, inclusive, serão dispensados do recolhimento. Então, por tudo isso, a gente pode afirmar que o PIS e a COFINS continuam a ser cobrados com as alíquotas vigentes e o mesmo está acontecendo com o ICMS e o ISS. Ou seja, nada muda em relação ao ICMS-ST, tanto do PIS e da COFINS, como ICMS e ISS para o ano de 2026. No entanto, quando chegamos no ano de 2027, nós vamos ter o início da cobrança integral da CBS e a extinção do PIS e da COFINS. E com eles, acaba o regime de distribuição tributária para o PIS e para a COFINS, ok? Nessa altura, em 2027, e aí eu já vou falar 2028, o IBS ele continua sendo cobrado apenas a título de teste, mas agora o percentual que está sendo lançado aí nas notas, que é de 0,1%, metade vai ficar para o Estado e a outra metade para os municípios. E para evitar aí aumento de carga tributária, vai haver inclusive uma redução nesses anos da CBS, tá? A gente, portanto, estamos em 2027 e o que está acontecendo? Acabou a subvenção tributária para PIS e para COFINS, porque os tributos foram extintos, e o ICMS e o ISS, eles continuam a ser cobrados de acordo com as normas do CONFAS, e também das respectivas unidades da federação. Pode ser que haja aí uma tendência, inclusive, dos estados começarem a reduzir a quantidade de produtos, a quantidade de mercadorias que estão sujeitas a ST, de ICMS. Só que eu quero pedir aí para minha companheira de webinar a gentileza de abrir o artigo 381 da lei complementar, porque eu queria mostrar um detalhe para vocês. Pode ser, Renata? Claro, vou abrir sim. Só um minuto. Deixa eu abrir aqui. Lembrando que agora a gente está em 2027, vamos imaginar, né? Vamos nos projetar aí no tempo. Estamos em 2027, o PIS e a COFINS deixou de existir, né? E vai acontecer do dia para a noite, gente. No último dia de 2026, nós vamos dormir pagando PIS e COFINS e nós vamos acordar pagando CBS. E isso tem uma consequência. A Lei Complementar 214 de 2025, no artigo 381, que está em tela, diz o seguinte: o contribuinte sujeito ao regime regular da CBS poderá apropriar crédito presumido sobre o estoque de bens materiais existentes em 1º de janeiro de 2027, nas seguintes hipóteses. Inciso 2, em relação aos bens em estoque sujeitos na aquisição à substituição tributária ou à incidência monofásica. Então, gente, o que é que vai acontecer?
vai ser permitido, porque imagina, você até o último dia de 2026 está aplicando as regras de submissão tributária do sistema monofásico, e aí em janeiro de 2027 nós passamos a ter a CBS. Só que essas mercadorias que já foram, que já tiveram aí o pagamento por retenção antecipado, está no seu estoque. E quando você circular, você vai ter que pagar o CBS. Então é por isso que vem o legislador garantindo crédito presumido. Bom, agora vamos nos preocupar um pouquinho, vamos voltar a nos preocupar com o IBS, falando, vamos nos projetar para os anos de 2029 a 2032. Em 2029, temos o início da cobrança do IBS e a extinção do ICMS e do ISS. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter, de forma progressiva, uma redução do ICMS e do ISS. Então, começa a ter a cobrança do IBS e nós começamos progressivamente a reduzir a cobrança do ICMS e do ISS a 1/10 por ano, tá? Inclusive, isso afeta até os benefícios fiscais de ICMS e de ISS, que também vão ser reduzidos aí na mesma proporção, tá? Bom, e aí o que acontece? A gente pode dizer, até o momento, que quando falamos aí do ICMS e do ISS, nesse período, o que é que vai acontecer com a submissão tributária? Ainda está um pouco incerto. No entanto, nós temos lá no projeto de lei, no PLP 108 de 2023, um capítulo que vai tratar sobre o que é que vai acontecer com a mercadoria, nos mesmos moldes que vai acontecer aí na virada do ano de 2026 para 2027, com as mercadorias que sofreram aí submissão tributária de PIS e COFINS ou sistema monofásico. A mesma coisa vai acontecer, só que agora está previsto no PLP. E aí, a gente, se por acaso o PLP 108 passar com a redação que está hoje, eu indico para vocês a leitura do artigo 155 e seguintes do PLP 108 de 2023, que ele justamente começa aí o capítulo que diz do aproveitamento do ICMS incidente por submissão tributária relativa às mercadorias em estoque em 31 de dezembro de 2032. A retenção do ISS não causa grande problema, porque nós estamos falando de serviços. Agora, a questão do ICMS, que a retenção ocorre nas mercadorias, quando nós chegarmos em 2032, novamente, nós vamos dormir pagando, ainda recolhendo ICMS, e nos casos que ainda existir submissão tributária, vai ter retenção, e aí nós vamos acordar em 2033 só com o IBS. Então, é previsto no artigo 155, só que agora do PLP 108, que o contribuinte que possuir em estoque ao final do dia 31 de dezembro de 2032, mercadoria sujeita a ST, relativamente ao imposto previsto no artigo 155, inciso 2 da Constituição, que é o ICMS, poderá acreditar-se do valor do imposto retido. Só que aí tem uma série de condições que aí eu aconselho, né, eu indico que os meus alunos vão até o PLP 108 e leiam este capítulo, porque ele está muito interessante, ok? Para finalizar a matéria, o que a gente tem de concreto para as empresas do Simples Nacional? Gente, se vocês forem lá na Lei Complementar 123 de 2006, vocês vão visualizar que já existem revogações que entrarão, ou seja, que terão seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2033. Justamente o inciso 13 do parágrafo 1º, artigo 13, que trata aí do ICMS-ST, vinculado às empresas do Simples Nacional, e também
nós temos a revogação do inciso 14, que trata da retenção do ISS e do ISS devido na importação de serviços, né? Que são aquelas situações que, mesmo que eu esteja no Simples Nacional, eu tenho obrigações idênticas a quem não está no regime do Simples Nacional. Então, isso já é concreto. Portanto, tudo isso que eu disse, associado ao princípio da simplicidade e da transparência, nos servem para dizer que o rumo que está sendo tomado é realmente na extinção da substituição tributária. Muito obrigada, professora Fabiana. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui no chat já, e eu vou contextualizar. No primeiro momento, eu gostaria só que você, para verificar se a gente entendeu, se os alunos entenderam bem, no período de 2026, que é o período de teste, né? Porque a gente tem um período de teste que é em 2026, e depois de 2026 a gente começa, aí nasce, como a professora explicou, em 2026 ainda existirá todos os tributos atuais e conviverá com os novos a partir de 2026, mas esses novos estarão em período de teste. Aí, você mencionou, Fabiana, que na nota fiscal eletrônica, em 2026, a gente já tem teremos esses campos de IBS e CBS na nota. Nada muda em relação à substituição tributária nesse período, porque a gente vai ter dois regimes convivendo juntos aí, né? Então, nada muda. Mas em relação à CBS e à IBS, professora, a pergunta que entrou aqui é a seguinte. Você afirmou aí que, nesse período, a IBS e a CBS, se a obrigação acessória, as obrigações acessórias forem cumpridas, o recolhimento de IBS e CBS não vai acontecer. Você vai até destacar na nota, ok, mas você não recolhe, como você mencionou. Aí nós temos aqui a nossa aluna, ou nossa convidada, né, a Viviane Carlos Romano, que ela pergunta, tá bom, professora, então, como que vai acontecer no valor total da nota, já que não vai haver a cobrança de IBS-CBS? Esse IBS-CBS vai ser somado no total da nota no período de 2026? Então, gente, saíram algumas minutas, porque o que acontece? Nós já temos notas técnicas falando da adaptação do layout dos documentos eletrônicos. E saíram recentemente minutas dessas notas técnicas alterando algumas disposições, dentre elas a questão da somatória do total do documento, tá? Ao que tudo indica, o IBS e a CBS não serão somados ao total do documento. Então, eu indico aí para vocês a leitura dessas minutas de notas técnicas que vocês podem estão aí disponíveis no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica e também no portal da DFE, porque aí a gente tem os outros modelos de documentos fiscais sendo tratados em minuta separada das minutas da NFE e da NFCE, tá? Mas justamente o que mais chama atenção de alteração nessas minutas é a não somatória no total dos documentos. Isto. Então, a gente tem uma série de validações ali dentro do emissor, né, dentro do layout, que fica claro que a gente vai acabar não somando o IBS e CBS no total da nota, que vai ao encontro, né, professora, com o que consta no artigo 348 ali da Lei Complementar 214, que é justamente que o objetivo do governo não é cobrar IBS e CBS nesse período de teste, desde que, né, todos cumpram com uma obrigação acessória, como você falou. Aí, o cuidado é quem não cumprir com essa obrigação acessória e vier a ter que recolher IBS e CBS, como você disse, aí sim poderá compensar, né, com PIS, COFINS e com os demais tributos federais, ou até restituir, se for o caso. Ok. Exato. Aí você também disse, professora, agora, esquecendo um pouquinho o ano de 2026, que eu acho que a gente não tem mais nenhuma perguntinha aqui, tem uma perguntinha aqui interessante, como ficaria, sobre o SPED a gente vai falar mais adiante, tá? Por enquanto a gente está falando da substituição tributária.
Um dado importante, acho que falar para os alunos é que, nesse período de teste de 2026, ele não se aplica ao Simples Nacional, né? Esse período de teste se aplica ao Simples? Esse Não, período de teste? não. Isso é importante a gente deixar claro que o período de teste, Uhum. que é mencionar o IBS e CBS no documento, não se aplica ao Simples. Isso. Mas, a partir de 2027, então, que aí a professora mencionou que deixa de existir o PIS e COFINS e passa a existir a CBS, a substituição tributária de PIS e COFINS deixa de existir, né, professora? E virá a nova sistemática de tributação, que é a CBS. Ok. E vamos passar por esse período todo transitório aí de ICMS que a professora mencionou. A gente está falando aqui, professora, de substituição tributária para frente, ok? E como que fica o sistema monofásico dentro desse contexto? O sistema monofásico, ele também, pelo que a gente leu ali agora, no artigo 381, ele também vai ser extinto, né, junto com o PIS e COFINS, e ele vai ter direito à recuperação? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. Com relação ao sistema monofásico, só vamos recapitular o que a gente tem hoje. Então, em relação ao sistema monofásico na legislação do ICMS, ela se restringe aos combustíveis, em especial gasolina, etanol anidro combustível, diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo, inclusive derivado de gás natural, tá? Então, em resumo, são os combustíveis. Já o PIS e COFINS, a questão do monofásico está mais presente aí no dia a dia, né? Pega segmentos como gasolina, exceto gasolina de aviação, diesel, também pega o GLP, querosene de aviação, biodiesel, álcool, inclusive para fins carburantes, também pega o segmento farmacêutico, perfumaria, veículos, automotores e até máquinas agrícolas, autopeças, tem a parte de pneumáticos, as águas, né? Então, em resumo, o sistema monofásico na legislação do PIS e da COFINS, ele está mais presente do que na legislação do ICMS. E o sistema monofásico é aquele que concentra aí a tributação em um único momento. Perfeito? Muito bem. Como é que fica a questão na reforma tributária? Se vocês pegarem a própria lei complementar, vocês vão verificar que existe o sistema monofásico para o IBS e para a CBS, mas para o setor de combustíveis. Nós vamos ver que o legislador trouxe aí regimes específicos para algumas atividades e, dentre aí o regime específico, ele selecionou o segmento de combustíveis que eles vão ter aí, ou seja, o IBS e o CBS, incidindo uma única vez sobre as operações, inclusive as iniciadas no exterior, com uma série de combustíveis, tá? Ou seja, aqueles mesmos combustíveis que já estavam já na monofasia, eles foram trazidos para essa sistemática, né, se mantiveram nessa sistemática, mas tem um combustível que eu queria chamar a atenção, que hoje não está no sistema monofásico do ICMS, que é o etanol hidratado combustível. Durante os debates da PLP 68, que originou aí a Lei Complementar 214, o setor pediu muito que o etanol hidratado combustível viesse para o monofásico, e isso está acontecendo. Então, a gente vai ter mantido aí o sistema monofásico do IBS e da CBS para o segmento de combustíveis. E como nós temos lá no artigo 381, que a gente já falou, aquilo que está no seu estoque em relação ao PIS e a COFINS, ele vai se reverter na possibilidade de crédito presumido. Ok? Ok, professora. Entrou uma pergunta aqui muito interessante ainda do que você abordou, sobre o monofásico. Acho que ficou bem claro para o pessoal que ele é muito mais aplicado hoje sobre o PIS e COFINS, né, do que o ICMS, que o ICMS é só sobre combustível.
e ele realmente vai deixar de existir, de acordo com o artigo que a gente mostrou para o pessoal. A pergunta é, nesse período de teste, a galera está muito interessada nesse período de teste, professora. Nesse período de teste, em 2026, o que eu devo considerar como obrigação acessória para ficar dispensada efetivamente de BSCBS? Essa é uma pergunta que entrou. É só a Tá. emissão da nota? Ou eu tenho Então, alguma outra obrigação? veja, os documentos fiscais eletrônicos, eles vão ser, digamos assim, a estrela da reforma, tá? Em matéria de obrigações acessórias. Nós vamos ver, e a gente vai falar ainda, que o pessoal está um pouco agitado aí com relação aos SPEDs, né? Mas o que a gente vai ver é que tudo está sendo direcionado para que os documentos fiscais sejam de suma importância na apuração, no split payment. Em relação à obrigação acessória para 2026, o que se destaca é a alteração no layout da nota. Inclusive, por que o legislador, nesse primeiro momento, ele não está tão interessado assim na questão da arrecadação? O que ele quer mesmo é testar para ver se está tudo certo, né? Ou seja, por isso que há esse incentivo, olha, informe nas notas, o IBS e o CBS, que eu nem vou te exigir o recolhimento. Eles querem impulsionar que você informe na nota e aí os testes possam ser realizados. Então, é uma questão mesmo tecnológica. Ah, mas e como é que vão ficar a questão das FDs? A gente vai falar ainda hoje, tá? Mas tenham como certo que a reforma tributária vai ter como ponto focal aí de obrigações acessórias os documentos eletrônicos, que hoje já funcionam muito bem, tá? É, inclusive, pensava-se que já haveria um único modelo de documento fiscal para tudo. Nesse primeiro momento, o legislador, até para não causar maior estresse nos nossos contribuintes, ele está se utilizando dos modelos que nós já temos, ok? E que, volto a repetir, funciona muito bem. E, no futuro, já se fala numa declaração assistida. Então, para 2026, se atenham mais, se preocupem mais com a nota, tá? As FDs, a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre elas. Então, aguenta só um pouquinho, né, Renata? A gente Muito finaliza aí bem. falando um pouquinho dos Isso. SPEDs. A gente tem uma pergunta ainda aqui, que acho que ficou claro que, então, em 2026, no que tange a dispensa de BSBS, está vinculado ao cumprimento da obrigação Isso. acessória. Num primeiro momento, a principal obrigação seria a emissão do documento, né, professora? E, claro, a gente não sabe se outras obrigações acessórias virão a É, surgirão, né, com a exato. regulamentação, que é a pergunta que nossa É. a aluna fez aqui. Então, assim, o Até termo porque, obrigação acessória. até porque quando foi feita, quando você faz a leitura da Lei Complementar 214, ele fala no plural, obrigações acessórias. Então, isso chama a atenção, fala assim, ué, mas não é só a nota, por que está no plural? Então, quando a gente já tem aí a literalidade, isso dá um alerta, né? Mas não quer dizer que para 2026 vão surgir novas obrigações. Calma, a gente ainda tem muita coisa a ser regulamentada, né? Então, eu acredito que esse ano ainda vão sair muitas normas vinculadas aí à reforma tributária, ok? Muito bem. Tem algumas perguntas aqui, mas eu vou fazer ao final, se der tempo, tá, Fabi? Tá bom. Professora, porque a gente sabe que muitas questões fogem um pouco do tema, né? A pergunta aqui que fizeram, que eu vou até me adiantar só para a gente finalizar, a questão do período de teste. Em 2025, a Viviane ainda pergunta, em 2025 nós teremos apenas mudança no layout ali, dos novos campos. Sim, em 2025, a partir de julho começam os testes, em outubro a produção. O que significa? Significa que você tem que ter os novos campos efetivamente, obrigatoriamente, já no layout dos documentos fiscais eletrônicos. Não significa que eles precisam ser Renata, preenchidos.
Você lembra que a gente até estudou juntas a questão das minutas? As minutas promoveram uma antecipação do período de teste, viu, gente? Que estava para setembro, eles Isso. anteciparam para o mês 7, né? Isso, para julho, isso mesmo. Isso é muito importante o que a professora está alertando, porque os testes começam agora em julho, não mais em setembro. E a pergunta da nossa aluna aqui é: então, o que vai acontecer em 2025? Você precisa ter o layout com os novos campos. Caso você não tenha, você fica sujeito a uma penalidade por parte da fiscalização. Mas preencher mesmo, você não vai nesse período. O que vai acontecer o preenchimento é a partir de 2026. Ok, agora, professora, já que você falou bastante sobre substituição tributária, regime monofásico, uma pergunta que eu acredito ser bastante importante também, já que nós estamos falando de substituição tributária, e a substituição tributária, ela existe mais de uma modalidade de ST, ou seja, nós temos a modalidade de ST que você falou, que é a pré-frente, que é uma antecipação do recolhimento do ICMS de um fato gerador que ainda não aconteceu. A gente também tem a substituição tributária para trás, né, que é chamado aí de diferimento, que é um adiamento do imposto. E o que você pode falar para a gente em relação ao diferimento? O diferimento continua existindo, essa modalidade de ST continua existindo ainda, com o advento da reforma? Sim. Que você poderia falar para a gente, por Então, favor? gente, o que acontece? Na reforma tributária, nós temos alguns regimes diferenciados, e esses regimes diferenciados, eles foram instituídos aí pelo legislador, com foco, inclusive, no princípio da essencialidade. E dentre os regimes diferenciados, nós temos o setor de agronegócio, que ele teve realmente um olhar diferente por parte do legislador. E nós temos uma previsão de diferimento, ou seja, é uma ST em que eu postergo o fato gerador, né, eu empurro ele para frente, vinculado aos insumos agropecuários e aos insumos agrícolas. Se vocês quiserem se aprofundar, nós temos aí o artigo 138, parágrafo 2º, da Lei Complementar 214 de 2025, falando a respeito. Mas, em resumo, o que a gente vai ter? Nós vamos ter um fornecedor contribuinte, né, sujeito ao regime regular. A partir de agora, a gente vai ter que se acostumar, quando falar da reforma, que nós vamos ter o regime regular do IBS da CBS e nós vamos ter, por outro lado, o Simples Nacional. Então, eu sendo do regime regular de IBS e CBS, fornecendo insumos agropecuários e aquícolas para um outro contribuinte regular, eu vou diferir o imposto e a contribuição. E a mesma coisa acontece se eu fornecer insumos agropecuários e aquícolas, ou seja, o diferimento, para o produtor rural não contribuinte, mas que venda para alguém que vai ter direito ao crédito presumido. Que a gente vai verificar que o produtor rural, ele tem lá uma situação de que ele é considerado não contribuinte do IBS e da CBS, dependendo aí da sua receita, ok? 3.600.000. Então, ele está na condição de não contribuinte, e quem adquire dele pode vir a ter um crédito presumido. Então, o diferimento, ele vai existir ainda que eu esteja vendendo para um produtor rural não contribuinte, desde que ele forneça os seus produtos para alguém que tenha direito a esse crédito presumido. Também temos a figura do diferimento na importação promovida por um contribuinte regular do IBS e da CBS e a importação promovida pelo produtor rural não contribuinte que venda para quem tenha direito a um crédito presumido. Gente, isso é só um resumo, tá, dessa situação que ainda vamos encontrar em matéria de diferimento, que é uma expressão aí que quem lida com o ICMS está mais acostumado, ok?
Ok, professora. Então, a gente falou bastante da substituição tributária, das suas modalidades, das duas principais, que são diferimento e substituição tributária subsequente. Agora, nós gostaríamos que você nos respondesse uma questão relacionada ao diferencial de alíquota. Como que vai ficar o diferencial de alíquota aí com o advento da reforma? Ele vai continuar existindo? Não vai? E se não for, por quais motivos? Gente, diferencial de alíquota, ele vai ser extinto, tá? Primeiro, a CBS, a arrecadação da CBS, ela pertence integralmente à União. Então, a gente está falando de um tributo federal. Já o IBS, que é um imposto compartilhado entre estados e municípios, ok? E que vai substituir o ICMS. Lembrando que o ICMS, nos dias de hoje, ele é um imposto devido na origem, ok? O que gera, muitas vezes, o que nós chamamos de guerra fiscal, né? E, principalmente, nos últimos anos, com o comércio eletrônico, acabou surgindo aí uma divisão, eu vou chamar assim, do diferencial de alíquota. Então, nós temos o diferencial de alíquota hoje sendo exigido nas operações interestaduais, onde há aquisição por um outro contribuinte, com o objetivo de ativar ou uso e consumo, então é um contribuinte usuário final, e nós temos o diferencial de alíquota nas saídas interestaduais para um não contribuinte, ok? Isso tudo dá muito trabalho, mas decorre dessa característica do ICMS ser um imposto devido na origem, né? E que havia estados que reclamavam que a arrecadação do ICMS ficava muito concentrado aí na região sul e sudeste. E principalmente com o comércio eletrônico, isso passou a ficar injusto, né? Então, nós tivemos uma alteração importante no Instituto do Diferencial de Alíquota, né? E ele acabou se tornando, inclusive, muito complexo em relação ao seu cálculo, né? Passamos a ter que conhecer as alíquotas e as regras, não só no meu próprio estado, mas em todas as outras unidades da federação com as quais eu comercializo. Só que, gente, a reforma tributária está mudando esse princípio básico, tá? Ou seja, o IBS, que vai substituir o ICMS, ele será devido no destino, ou seja, o valor arrecadado é destinado ao local em que se considera o destino final do bem e do serviço. Com isso, essa questão de dividir aí, uma parte ficando com o estado de origem, uma parte ficando com o estado de destino, isso acabou. E reforçando isso, gostaria de chamar a atenção ao artigo 156-A, inciso 7º da nossa Constituição Federal, que disciplina que o IBS ele será cobrado pela somatória das alíquotas do Estado e do município de destino da operação. Então, diferencial de alíquota será extinto com a reforma tributária. Está no mudo, Rê. Muito bem, professora. Eu acho que a dúvida da grande maioria aqui, como que seria o destino do diferencial de alíquota, né? E acho que ficou bastante claro, porque muda o local de recolhimento do tributo, então não faz mais sentido ter esse instituto, né? Que agora tudo pertencerá ao destino, não tem mais aquela discussão, aquela guerra fiscal para onde o imposto deve ser arrecadado. Bom, e para a gente colocar a última pergunta sobre o SPED. Como que ficará aí o impacto da reforma tributária na FD de ICMS e IPI? E também, se você puder abordar, como que ficará isso em relação às contribuições, à FD contribuição, que a gente sabe que tem ali o PIS e COFINS, como isso também tem alguma novidade para o IBS, CBS ser incluído nessas obrigações acessórias?
E o período de teste vai exigir adaptação no layout, porque a gente sabe que as notas eletrônicas, elas estão sendo adaptadas para a inclusão de IBS e CBS e da CBS nos documentos fiscais. Ok. Então, naturalmente que a gente pense que isso também será levado ao mundo SPED. Será isso mesmo, professora? Você pode falar sobre isso, por favor? Eu vou falar, eu só queria voltar um pouquinho na questão do DIFAL, porque eu vi que tem uma questão aqui do Silvio Dias, perguntando se o DIFAL existirá durante o período de transição. Enquanto o ICMS existir, pessoal, o diferencial de alíquota vai existir. Não há indícios de que isso mude durante o período de transição, ok? Então, só para deixar claro, que talvez eu não tenha deixado claro isso quando a gente falou do diferencial. Mas vamos falar do SPED. Gente, a resposta a esse questionamento que a Renata me fez veio por meio de uma notícia que foi divulgada no portal do SPED no dia 6 de fevereiro de 2025. Ela, inclusive, está hoje na página, né, no Portal Nacional do SPED, e ela vem dizer o seguinte, que houve uma reunião do GT 48 e ficou decidido pela não inclusão de campos específicos, ou seja, mudança no layout da FD e CMS-PI, relacionados a CBS, IBS e também ao imposto seletivo. Inclusive, eles já disseram que na próxima versão do guia prático, porque na virada do ano sempre acaba saindo uma nova versão do guia prático, às vezes mudando muita coisa, às vezes fazendo só alguns acertos, né? E nessa virada de ano, ou seja, para 2026, a gente vai ter uma mudança mais vinculada ao aspecto de validação dos registros C100 e do registro C190. Indo ao encontro da mudança promovida pelas últimas notas técnicas, né, o valor da CBS e BSS não vão estar na somatória do campo valor da operação, tá? Tanto no C100, que é o registro filho lá tanto do C100 como no C190, que é o registro filho do C100. Então, tudo isso, gente, dá a entender, e já tem quem bata o martelo, que a FD ICMS-PI, ela vai ser extinta. É uma obrigação que acabará sendo extinta. Por quê? Porque, assim, o que a gente tem visto, né, é que vai haver uma declaração assistida. Então, a FD ICMS-PI perderia o sentido de existir. Eu só fico preocupada com relação ao bloco K e ao bloco H, se eles seriam mantidos de alguma forma, tá? E com relação a FD contribuições, que eu já vi aí no nosso chat, alguém perguntando, até o momento a gente está aguardando algum tipo de informação, até o momento não temos nada que tenha sido falado a esse respeito no portal nacional do SPED. Ok, pessoal? Ok, professora, agradeço. A última pergunta aqui que não quer calar, que é sobre a antecipação. A antecipação, Tá. a gente sabe que a antecipação tributária de ICMS, ela é exigida em duas modalidades diferentes. A com encerramento e a sem encerramento. A com encerramento é uma substituição tributária, só que quem recolhe é o adquirente, né? Hoje, quem recolhe é o adquirente. A sem encerramento é aquela que muitos estados cobram, exceto São Paulo, mas quando a mercadoria ela não tem substituição tributária, que você compra de outro estado e mesmo assim o estado exige o recolhimento antecipado da sua primeira circulação interna. Isso vai continuar existindo, a antecipação, porque me parece, professora, de todo o seu relato, que não faz sentido mais ter esses Exatamente, não institutos, faz. né? Podemos dizer assim, graças a Deus e ao legislador, tudo leva nesse caminho de extinção da antecipação. Por quê, gente? Porque o IBS já vai ser devido ao destino, né?
Então, perde realmente o sentido de haver essas antecipações todas, né? Antecipação, a operação de farinha é uma antecipação que dá muita dor de cabeça, né? Antecipação do arroz, que são aquelas antecipações que não encerram a cadeia de tributação. Então, tudo isso, pela forma como a reforma tributária está sendo conduzida, não faz sentido existir esse tipo de instituto com a reforma tributária, tá? Mas, gente, extinção de tudo isso, 2033. Até lá, eu acredito que os estados vão acabar aos poucos soltando normativos, né? Adequando uma ou outra norma, talvez até ficando desestimulado aí a ter o regime de distribuição tributária, reduzindo mercadorias da lista do ST, enfim. Quem viver verá aí a cena dos próximos capítulos, ok? Então, professora, em resumo, né, todos esses institutos aqui que nós mencionamos, diferencial de alíquota e submissão tributária, eles permanecem, né, vigentes até a entrada em vigor do novo tributo, né, no caso de CBS, que começa em 2027, a AST deixa de existir, e no caso de ICMS, que segue até a transição 2032, a ST pode ser cobrada normalmente, assim como o diferencial de alíquota. O que vai mudar mesmo a extinção total de DIFAL e ST é somente a partir de 2033. E tem uma pergunta final aqui, que eu até gostaria de falar em uma única frase para a gente finalizar, e aí o Denis vai fazer um comunicado a todos. Eu sei que o assunto é um assunto muito polêmico, né, professora? Nós agradecemos aí toda a sua explicação, ela foi com muita riqueza de detalhes, isso é muito importante para os nossos alunos, entender como se preparar para esse momento transitório, o que vai acontecer no nosso futuro. Mas no final aqui tem uma pergunta muito interessante que é: como que vai ficar tudo isso? Porque as empresas foram sendo estabelecidas de acordo com uma série de situações, considerando benefícios regionalizados, considerando a cobrança de DIFAL, se aquele estado tinha antecipação ou não. Então, essa era um planejamento tributário que as empresas faziam para tomar a decisão de se instalar em determinadas regiões. Então, tem uma frase aqui que eu digo que é bem importante: será necessário o empresário rever seus contratos, porque essa questão, né, que existe hoje não existirá no futuro. Permanecer ou não permanecer naquela região? Porque os motivos que me levaram para aquela região podem não existir mais. Então, é necessário, por isso que nós estamos aqui, né, para apoiá-los no conteúdo, no aprendizado da nova norma, para que vocês possam entender. E quando a gente fala isso, eu quero falar de um assunto bem importante. Eu sei que foram muitas dúvidas nesse período de 2026, como será essa transição. E sobre este assunto, nós teremos um novo webinar sobre este assunto, só falando do período de 2026, como emitir a nota. A gente vai ter um webinar, porque também a gente já vai ter ele na plataforma. A gente tem um curso que está sendo gravado já, explicando quais serão os impactos para o exercício de 2026, como me preparar para o exercício de 2026 em relação à reforma tributária. A gente pensou e desenvolveu esse conteúdo dentro da plataforma de educação, porque a gente sabe da necessidade de se preparar para este momento, né? Porque o preparo não começa em 2026, o preparo começa já em 2025, que é a maturação da norma, entender como a norma vai funcionar, a mudança dos layouts já começam em 2025, muitas alterações do Simples já ocorreram aqui, já a partir de janeiro de 2025. Então, assim, a gente preparou com muito carinho, né, professora, esse novo programa que vai para o ar brevemente para falar como apoiá-los, qual será o impacto. Venha conhecer com a gente o passo a passo de tudo que você precisa fazer e saber
para o exercício de 2026. É isso. Então, acho que é com você agora, Denise. Agradeço a todos. Eu só quero também fazer uma despedida final, né? Dizer que os nossos cursos de reforma tributária, o interessante é que ele não para de crescer, né? Hoje nós contamos com 12 temas, né? E está em crescimento, gente. Já tem um outro, dois, na verdade, na esteira aí de produção, que também tem agronegócio. Então, gente, vale muito a pena aí você estar conosco, porque muitos conteúdos ainda vão ser gerados, né? Então, vamos passar por todo esse processo aí juntos, nos apoiando, tá? Então, muito obrigado a todos pela participação, um grande abraço, né? E aí, é com o Denis. Muito bem, excelente conteúdo. Muito obrigado, professora Renata, professora Fabiana. Como sempre, né, um conteúdo aí muito relevante. O primeiro de muitos webinars aqui da plataforma da Reforma Tributária. Então, fique atento, porque nós teremos muitos outros webinars, né, sobre esse tema. E até 2033, né, nós teremos muitas atualizações. E pode contar sempre com a IOB para poder te ajudar nesse novo cenário da reforma tributária.